Evangelho de João, capítulo 16, o verso 1 diz: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Lá no versículo 33, Jesus vai finalizar dizendo: Estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus estava exercendo seu ministério terreno, ele enfrentou o fator farisaico, que era o quê? Uma concepção de Deus equivocada. Ele enfrentou o sistema do Império Romano, ou seja, o sistema político, estatal, contra o cristianismo. Ele enfrentou também o sistema cultural, ideológico, que era representado pelo helenismo da sua época. Os cristãos, os apóstolos, enfrentaram as mesmas coisas. E tanto Jesus quanto os apóstolos e outros cristãos convertidos do primeiro século, todos eles enfrentaram, por último, a morte. Então, quando Jesus fala assim, tenho-vos dito estas coisas para que tenham paz, ou seja, para que vocês não fiquem espantados, não fiquem aflitos, não fiquem confusos quando elas começarem a acontecer. E que coisas vão começar a acontecer? As aflições por vocês serem cristãos. As aflições por você carregarem o meu nome. As aflições por vocês serem luz do mundo e sal da terra. As aflições por vocês serem filhos de Deus e terem um dever, terem um encargo. E qual é o dever e qual é o encargo da igreja? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando elas a guardarem o que tenho vos dito, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsando demônios, orando e curando sobre enfermos e ressuscitando mortos. Então a igreja recebe um dever. Porém, para cumprir esse dever, aflições terão que ser suportadas. E Jesus deixou isso bem claro para que isso não escandalizassem os irmãos. E hoje não é diferente. Hoje, no presente século, no tempo moderno que vivemos, enfrentamos também, neste exato momento, como igreja, o fator ideológico-cultural. Essa é a aflição que nós temos que lidar todos os dias. Fatores ideológicos que querem contrariar os valores e os princípios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos o homem sendo afeminado, nós temos a mulher sendo masculinizada, a criança sexualizada, e estão pregando isso com tanta veemência para querer que a sociedade ache isso normal, ache isso bonito, tanto que é o que você mais vê na mídia, mais está em evidência em programas de televisão, em filmes, em música, a esse tipo de conceito, de cultura, de ideologia mundana. Por quê? Querem doutrinar, fazer as pessoas aceitarem essa ideia, aceitarem esse conceito, aceitarem essa cultura que vai contra a palavra de Deus, que criou macho e fêmea, que vai contra os princípios de Deus, do dever do homem, da mulher e de sua prole no mundo que Deus criou. Então é essa a aflição que nós, como igreja, enfrentamos hoje na atualidade. Enfrentamos também outro fator, que é o qual fator que, na verdade, já está até esfriando esse fator. Né? Esse fator é o fator o fator farisaico, o conceito de Deus equivocado, que não promove mais o arrependimento, que não promove o novo nascimento, que não promove frutos que demonstram arrependimento e que eu sou uma nova criatura. Uma concepção de Deus
na qual não há mais frutos do Espírito, não há mais milagres. Por quê? Um conceito de Deus que faz tudo que eu quero, um Deus que me serve, um Deus que é um balcão de negócios e eu posso escolher como cliente o que eu quero, né? Esse é o fator farisaico, ou seja, uma concepção errada de Deus. E a igreja teve um período que enfrentou uma teologia da prosperidade, teologia coach, a teologia do liberalismo, a teologia gospel do movimento neopentecostal, tudo isso concepções de Deus que não promove o caráter de Deus. E agora nós lidamos com fatores ideológicos. E qual que é o próximo fator? O fator do Estado, ao qual o Estado criará leis nas quais pregar contra o pecado vai ser crime. Carregar uma Bíblia legítima, você vai ser confiscado, talvez. Vai criar leis na onde que você defendendo valores cristãos vão te prender, vão separar você da sua família, a sua família de você, seus filhos, não sei. Possa ser isso que enfrentaremos futuramente. E devido aos acontecimentos na política, é o que nós estamos caminhando. E a Bíblia vai dizer que em Apocalipse surgiu uma besta do meio do mar. O mar representa as nações, povos e línguas, ou seja, do meio do povo surge um sistema que é estatal, apoiado por 10 governantes, tem um representante chamado Anticristo, e esse sistema, além de fazer o mundo adorá-lo, aceitá-lo, se curvando a ele, tem como foco principal atacar os santos de Deus. Então, esse é o próximo passo. E é então, por isso que Jesus está deixando bem claro, olha, vocês no mundo passarão por aflições. Por quê? Vocês vão enfrentar o Estado anticristão. Vocês vão enfrentar uma cultura anticristã. Vocês vão enfrentar uma falsa religião, um falso evangelho que promove mais sensualidade, que promove mais o mundanismo, que promove mais o pecado do que o arrependimento. Por isso vocês vão passar a aflição. Por quê? Porque se vocês querem de fato irem para o céu, vocês têm que resistir a essas coisas sendo luz, sendo sal, né? Combatendo o bom combate, testemunhando de Jesus Cristo. Só que veja bem, igreja, qual é a forma que vamos passar por isso? De que maneira vamos passar por essas aflições sem se escandalizar? Porque Jesus ele disse: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Sabe o que é escandalizar? Para que vocês não voltem atrás, para que vocês não tirem a mão do arado, para que vocês não abandonem a fé, apostem-te da fé através desses fatores que vão gerar aflições na vida de vocês. Ele diz: tenham bom ânimo. O fator que nos falta é o bom ânimo. O que é o bom ânimo? É a disposição minha e sua como igreja em cumprir o nosso propósito. É a nossa prontidão em executar o dever que Cristo nos confiou e nos habilitou pelo poder do Espírito Santo, que é testemunhar dele. Hoje em dia, e mais futuramente, vamos precisar cada vez mais ter essa disposição, ter essa prontidão que nos dá bom ânimo de testemunhar de Cristo em meio às aflições. E o que é este bom ânimo? É a maturidade de Cristo, é o sentimento de Cristo, é a coragem de Cristo, é a varonilidade de Cristo, é a estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso bom ânimo, essa é a nossa prontidão, ser exatamente igual Cristo diante de todas as aflições e contradições que ele enfrentou, até mesmo diante da morte. Mas hoje estamos muitas vezes mais preocupados em ser abençoado por Cristo do que ser igual a Cristo.
Por isso que muitos vão se escandalizar. Por isso que muitos já estão se apostatando da fé. Porque o ânimo deles, a prontidão, né, em cumprir o seu dever foi comprometida. Então nós não podemos perder de foco, de vista, que temos um propósito, um dever, uma missão para cumprir. Nós temos que entender que fomos chamados pelo poder de Deus a uma santa vocação. E essa santa vocação vai requerer de mim e de você dar a própria vida, se for necessária, como testemunho a Cristo. Agora a questão é, você está disposto a ter bom ânimo? Pois Jesus ele disse que deu dons aos homens, para que estes homens, como corpo da igreja, como corpo de Deus, o corpo de Cristo, manifeste por toda a terra a vontade de Deus, para que haja um crescimento, um aperfeiçoamento, um desenvolvimento dos santos, para desempenharem o seu serviço. Em outras palavras, Deus nos habilitou em Jesus Cristo, até mesmo nos dando os dons, para que a gente execute a vontade de Deus mesmo em face à morte. E todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, a estatura, a varonilidade da plenitude de Cristo. Isto é ter bom ânimo, ter a aparência de Cristo, usar os dons que Deus nos deu, igreja, para desempenhar o serviço de Deus com excelência diante desse sistema corrupto, depravado, mundano, que nos gera aflição. E somente com bom ânimo, somente com a prontidão em cumprir, em servir o meu dever, aquilo que foi me encarregado como igreja, é que eu posso vencer. Por isso Jesus finaliza dizendo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é o modelo para que eu vença o mundo? Qual é o ânimo para que eu vença o mundo? Cristo. Você não vence o mundo tendo um ânimo mundano, um bom ânimo através da satisfação que Deus cumpre fazendo as suas vontades. Não. Nós temos um bom ânimo que vence o mundo quando nós, como Cristo, estamos prontificados a servir a Deus, ainda que seja em face à morte, como senso do propósito, do dever, do que foi nos encarregado em Cristo Jesus, a santa vocação. Então procure se firmar mais no Senhor. Procure se estabelecer, como Paulo diz, no demais, irmão. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a única forma de termos ânimo diante as aflições deste mundo, é cumprindo o nosso dever e estando prontamente habilitado, maduro, crescido conforme Cristo, para executarmos a nossa missão. Deus abençoe sua vida e não deixe que esse ânimo te falte.